Olá, eu sou Renata Voz. Olá, eu sou Ariel Araújo. Nós somos professores da Universidade Federal da Bahia e vamos apresentar esse trabalho intitulado Cianofotogramas, Experiências de uma Criação Artística Colaborativa. Então, esse trabalho ele é resultante do programa de extensão permanente Ciclo da Fotografia, que é uma ação da Escola de Belas Artes da UFBA, que a gente coordena. Então, nesse programa, a gente envolve pessoas da graduação, da pós-graduação, professores, e a gente vem realizando muitas atividades relacionadas especialmente à fotografia experimental. Então, oficinas, palestras, cursos, publicações, exposições, e esse projeto que a gente vai falar aqui hoje é resultante dessas ações. Então, a gente pensou numa série de oficinas que iriam resultar, que visavam a produção de um trabalho artístico coletivo, colaborativo. Então, acho que Ariel pode comentar um pouco, né, assim, sobre essas reflexões e como a gente conduziu um pouco dessa proposta. Inicialmente, com as atividades desenvolvidas no nosso laboratório, que é o LabMag, Laboratório de Materialização de Imagens, podemos contar com a participação de 5 turmas de 10 participantes cada turma, onde nós discutimos a partir de reflexões sobre a fotografia experimental na contemporaneidade e algumas questões trazidas pelos participantes. Essas questões estavam relacionadas principalmente com as suas memórias afetivas, onde nós pedimos a cada participante que trouxesse um objeto para trabalhar com o fotograma sobre o tecido. E nessas oficinas, as discussões elas eram intercaladas entre teorias da fotografia, práticas fotográficas dos processos, principalmente da cianotipia, e essas questões de ordem social, econômica, religiosa e filosófica dos participantes. Aqui, por exemplo, nós destacamos um dos participantes, no qual ele utiliza, além dos objetos de caráter afetivo, também o seu próprio corpo, já que esse participante, ele também é um estudante de gastronomia. Então, ele traz elementos como, por exemplo, a faca, que é um dos elementos de uso na sua atividade profissional. Então, a gente desenvolveu, né, essas conversas sobre o que acho que tinha um grande desafio dos participantes, que era que cada um só ia fazer um trabalho. Então, essa escolha de que objeto iria trazer, de como iria elaborar essas composições. Então, o fotograma é uma técnica muito utilizada, né, ao longo da história da fotografia, que consiste em dispor um objeto em uma superfície que seja sensível à luz para gravar é, a forma desse objeto. Então, acho que ao longo desses 5 encontros para a criação desses trabalhos, cada participante teve que fazer essas escolhas para construir suas narrativas poéticas, né? Então, E, Renata, é interessante lembrar também que muitos dos participantes nunca tiveram experiência com os processos fotográficos, discussões, eles tiveram a oportunidade de aprender a preparações e também com muito cuidado com o manuseio dos materiais no laboratório. sim, então a gente escolheu trabalhar com essa técnica da cianotipia, que é um processo fotográfico do século XIX, em que se baseia nas propriedades de sensibilidade à luz de alguns sais férricos. Então, a primeira etapa, né, assim, desse processo é a sensibilização dos suportes. A gente escolheu trabalhar com o tecido em um determinado formato padronizado para todos os participantes, e nessas imagens a gente pode observar essa etapa da sensibilização dos suportes. É interessante lembrar também, Renata, que essa padronização está relacionada com
o projeto final de exposição. Então, por isso que a gente definiu o tamanho, mas cada participante teve a liberdade de escolha dos seus materiais de caráter simbólico. Então, aqui, por exemplo, nós temos um exemplo de alguns materiais que foram utilizados, né, esses materiais de caráter simbólico para cada participante. Alguns materiais oriundos da natureza e outros objetos sintéticos encontrados em suas residências. Aqui as etapas seguintes, né, do processo. Então, depois de sensibilizar o tecido, né, que foi o suporte que a gente trabalhou, vem essa etapa de exposição à luz do sol e a outra etapa que é a lavagem para que a imagem se revele com todas essas formas dos objetos levados pelos participantes. E aqui nessa imagem a gente vê uma. Volta aí, Renata, por favor. A gente vê a questão do tempo, que é a espera, né, da formação da imagem. Então, é algo que é, às vezes, esquecido pela instantaneidade da produção da imagem fotográfica nos aparelhos digitais, principalmente os aparelhos móveis, como os celulares, né? Sim, e essa exposição ela aconteceu durante o congresso da UFBA, que foi em março, né, desse ano, e a gente fez essa intervenção em um dos pavilhões de aula em Ondina, e aí envolveu também essa definição de qual seria esse espaço que a gente iria ocupar, de que modo a gente iria poder dispor esses tecidos, e aí isso envolveu todos os participantes, né, no dia de realizar essa intervenção que ficou aí ao longo de todo o período do congresso exposta, né, e a gente escolheu uma área que tivesse uma grande circulação de pessoas, né, para ter um alcance maior da visibilidade dos trabalhos. Então, aqui outras imagens, né, dos participantes realizando essas intervenções e dispondo os trabalhos, né, no pavilhão. E aqui a visão geral de como ocorreu a exposição. Então, assim, quando a gente pensou nessa padronização do suporte, do formato, existia ali um pensamento sobre esse impacto visual geral, né? Então, tem essas características individuais de cada participante em cada trabalho e também essa visão geral do conjunto de todos os trabalhos realizados. Então, a gente fez esse catálogo que está disponível no repositório da UFBA, com todas as imagens resultantes do projeto. Então, aí a lista, né, de todos aqueles que participaram das oficinas e fizeram seus trabalhos, contribuindo para essa criação coletiva, e aí a sequência das imagens desses trabalhos. Nesse projeto, a gente reúne tanto o conhecimento de uma técnica experimental da fotografia, cenotipia, como também a produção de uma exposição coletiva e a publicação. Então, no mesmo projeto, nós temos um desdobramento dos trabalhos, onde a individualidade ela é preservada em cada obra. E aí a gente entende, assim, que todas essas experiências que a gente vem tendo junto ao ciclo de fotografia vem sendo bem relevantes, tanto para a difusão desses processos fotográficos, como para estimular a criação de trabalhos relacionados às técnicas fotográficas, né? Então, trazendo também sempre um olhar que tenha um pensamento crítico, uma reflexão sobre as proposições poéticas de cada trabalho, né?
Obrigado.